Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. Nossa aula hoje é sobre estrutura de capital da firma. E para a gente falar de estrutura de capital, precisamos discutir os trabalhos de Modigliani e Miller. Modigliani e Miller apresentaram duas proposições que são muito importantes para avaliar a estrutura de capital da firma. Na primeira proposição proposta por Modigliani e Miller, eles afirmam que uma empresa, quando ela opera em um ambiente onde, do ponto de vista tributário, não há incentivo ao endividamento, ou seja, eu não posso abater as despesas financeiras da minha base de cálculo de incidência do imposto de renda, quando isso não é possível, a estrutura de capital da firma ela é indiferente, ela não altera o valor da firma. Por outro lado, em um ambiente onde é possível abater as despesas financeiras da base de cálculo de incidência do imposto de renda, quando a firma pode abater, ela tem um incentivo fiscal para abater as despesas financeiras do seu cálculo do imposto, então, nessas circunstâncias, o endividamento da firma altera o valor, aumentando o valor da firma. Então, a firma teria um estímulo a se endividar por conta de um maior valor em função do benefício fiscal do endividamento. Então, são duas circunstâncias na primeira proposição. Na ausência de um benefício fiscal do endividamento, a estrutura de capital da firma não importa. Na presença de benefício fiscal do endividamento, ou seja, se eu posso abater dívidas do meu cálculo do imposto, então, quanto maior o volume da dívida, maior o valor da empresa. Na segunda proposição, apresentada por Modigliani e Miller, eles colocam o seguinte, que na medida em que a empresa aumenta o seu nível de endividamento, a sua alavancagem financeira, o risco do negócio aumenta. Então, o retorno esperado pelo capital próprio investido numa firma mais endividada é maior do que o retorno esperado para uma firma menos alavancada. Então, a segunda proposição de Modigliani e Miller estabelece uma relação entre o custo do capital próprio, ou seja, a remuneração do capital próprio, aquilo que o acionista espera obter da firma. Esse custo do capital próprio, ele aumenta na medida em que a empresa se endivida mais. Então, são essas duas proposições que nós vamos discutir nessa aula. Para discutir a proposição número 1 de Modigliani e Miller, imagine duas empresas. A empresa A, que é uma empresa sem alavancagem. Então, o valor de todos os ativos dessa empresa, tudo que ela valeria, seria igual ao volume de ações que essa empresa tem. Então, o valor de mercado da empresa como um todo se equipara às ações desta empresa. Ou seja, não há capital de terceiros. Imagine agora uma segunda empresa que fabrica o mesmo produto, que tem as mesmas dimensões, ou seja, fabrica o mesmo volume, mesma quantidade de produtos, só que essa empresa é uma empresa alavancada.
nessas circunstâncias, o valor total dos ativos dessa empresa, a empresa B, uma empresa alavancada, é o patrimônio dos acionistas adicionado daquilo que os credores têm de direito sobre a firma. Então, são duas empresas que têm o mesmo porte, tá? Então, eu quero que essas empresas elas sejam elas possam ser comparadas, elas produzem o mesmo volume e do mesmo produto. Só que uma ela só tem capital próprio, que nós estamos simbolizando com a letra S. A segunda empresa, a empresa B, ela tem capital próprio e ela é uma empresa alavancada. Ela tem também dívida na sua estrutura de capital. Então, duas empresas similares com estruturas de capital diferentes. Bom, para que os investimentos fossem comparáveis, agora nós estamos tratando dos investimentos, ou seja, eu sou um investidor que tem a opção de colocar o dinheiro na empresa A ou tem a opção de colocar o dinheiro na empresa B. Nós estamos falando aqui do investidor, o acionista. Eu posso comprar SA ou eu posso comprar SB. Ora, para que eu possa comparar as duas estratégias de investimento, eu tenho que imaginar que o investidor A, ao invés de colocar SA todo no seu bolso, o valor SA todo no seu bolso, ele individualmente ele vai tomar dinheiro emprestado como pessoa física e vai comprar a empresa SA. Então, como pessoa física, a dívida está com ele. Então, para que os investimentos fossem comparáveis, a compra da empresa A deveria ser parcialmente financiada com recursos de terceiros, pagando a taxa de juros RD, taxa de juros da dívida. Ora, é um caso que foi utilizado por Modigliani e Mille para entender aqui, né, o problema. Só que a gente já vê o seguinte, que o investidor, a gente vai ver mais à frente, que a firma também toma dinheiro à mesma taxa de juros. Certo? Então, o nosso objetivo é determinar o valor da empresa B, tá? E a gente comparar de alguma maneira isso com o valor da empresa A. Ora, a diferença aqui que nós temos entre as duas estruturas propostas, a diferença que nós temos aqui entre as duas estruturas propostas, é que na empresa A, o investidor tomou dinheiro emprestado como pessoa física e aportou esses recursos na compra da empresa A. Na segunda situação, certo? O investidor vai adquirir uma empresa B que já está endividada. Então, o investidor ou ele adquire a empresa B que tem dívida, que ela já buscou recursos de terceiros para financiar os seus ativos, ou o investidor comprou uma empresa não alavancada, não endividada, só que ele tomou dinheiro emprestado para fazer a compra da empresa A. Bom, não havendo incentivo, tá, tributário para uma firma se endividar, ou seja, não havendo dedução de impostos sobre pagamento de juros, e se os custos da dívida forem iguais, eu já havia chamado a atenção, para a empresa e para o investidor, nós teríamos duas situações equivalentes. Numa situação, o investidor toma a dívida ele próprio no seu CPF. Na segunda situação, ele compra uma empresa que contraiu a dívida no seu CNPJ. A empresa contraiu no CNPJ. Bom, o Modigliani e Miller vão então analisar qual seria o comportamento
como é que seria a análise de um negócio onde a firma ela tivesse algum tipo de incentivo para contrair dívidas. E isso é o que de fato acontece no mundo real aqui. Se nós considerarmos que a empresa pode abater as despesas com juros da base de cálculo do imposto de renda, então nós caímos nesse segundo estágio da proposição de Modigliani e Miller, onde, de acordo com os autores, o valor da empresa ele cresce na medida em que ela se endivida mais. Então, na presença de algum tipo de incentivo fiscal no pagamento de juros da dívida, o valor da empresa vai aumentar na medida em que ela se endivida mais. E esse aumento, nós vamos ver à frente, esse aumento de valor apresentado por Modigliani e Miller está relacionado com o benefício fiscal da dívida, do endividamento. Então, vamos voltar aqui para a firma não alavancada, uma firma que não tem dívidas. Tá? Para uma empresa não alavancada, a empresa sem dívidas, o que o acionista tem como resultado para ele? Qual é o lucro do acionista? Numa firma não alavancada. Ora, se a firma ela não tem despesas com juros, a base de cálculo de incidência do imposto dela é o próprio LAGIR. Porque como não tem juros, o LAGIR da firma não alavancada é o próprio LAIR, lucro antes do imposto de renda. Aplicando aqui T, a nossa carga tributária, que incide sobre o LAGIR, ou seja, não são aqueles impostos diretos sobre venda, são apenas os impostos que incidem diretamente sobre o resultado operacional da firma, o LAGIR. Bom, aplicando então a carga tributária, 1 menos T é o que sobra para a firma, T ela pagou de tributo, então o lucro da firma não alavancada é dado por LA, firma não alavancada, juros igual a zero. Ora, vamos ver então o que acontece no caso da empresa alavancada, ou seja, a firma com dívida, a nossa empresa B. Ora, na empresa B, o lucro vai ser dado como o LAGIR descontado das despesas financeiras. Quem são as despesas financeiras? A taxa de juros da dívida multiplicado pelo volume da dívida. Então, esse aqui é o pagamento de juros. E o que nós temos como resultado dessa diferença é aquilo que nós chamamos de LAIR, o lucro antes do imposto de renda. Veja então que com o LAIR, a base de cálculo do imposto de renda, nós vamos descontar a carga tributária e, como resultado, o que vai sobrar como lucro é 1 menos a carga tributária. A carga tributária é um percentual. 1 menos esse percentual vai me dar incidindo sobre o LAIR, vai me dar aquilo que é chamado de lucro líquido da firma. Então, esse é o lucro da empresa alavancada. Nós podemos rearranjar essa expressão. Eu posso multiplicar essa parte aqui por 1 e trazer para o lado esquerdo da expressão. Então, o que nós temos aqui é o lucro
da empresa B, mais RD, juros, multiplicado pela dívida. E isso vai se igualar ao LAGIR, que multiplica 1, menos T, LAGIR que multiplica 1 menos T, mais, menos, aqui com menos dá mais, RD, que multiplica a dívida, que multiplica T, que é essa última parcela. Veja que do lado esquerdo nós temos o lucro do acionista e temos ainda o pagamento de juros aos credores. Olha a parcela de juros aos credores. Então, do lado esquerdo nós temos o fluxo financeiro gerado pela firma. É o fluxo financeiro gerado pela firma. Esse fluxo financeiro, ele vai para pagamento do lucro dos acionistas, é o lucro dos acionistas, e esse fluxo financeiro também é utilizado para pagamento dos juros da dívida. E aí, isso se iguala ao LAGIR, que multiplica 1 menos T, mais essa outra parcela que está aqui à direita. Então, lembre que do lado esquerdo nós temos os fluxos financeiros gerados pela firma alavancada. Tá? Fluxos gerados pela empresa B, alavancada. Ora, aqueles dois fluxos, eu poderia considerá-los de maneira aproximada como perpetuidades. Os dois fluxos nós poderíamos considerar como perpetuidade. Então, o que acontece? Eu poderia pegar o lado direito, né, daquela expressão e dividir essa parcela, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, é um fluxo. Se eu dividisse tudo isso aqui por R0, sendo R0 o custo do capital próprio, ou seja, aquilo que o acionista quer de remuneração para ele, ou seja, custo na perspectiva da firma, né? E é uma remuneração na perspectiva do acionista. E se eu dividir essa parcela aqui por RD, que é o custo da dívida, que é um 0, e aqui é um D, o que eu vou ter aqui do lado esquerdo é o valor quando eu fizer a divisão, tá? Por esse número e por esse número. Eu poderia dizer que a divisão dessa parcela por R0 me daria o valor de uma firma não alavancada, porque se vocês olharem as duas firmas, elas têm o mesmo porte, então elas geram o mesmo resultado. E se a gente comparar esse resultado aqui com o do slide anterior, o que nós temos aqui, ó, é justamente o lucro da empresa A. Ora, esse lucro é um fluxo, e se eu dividir por R0 esse fluxo, eu vou obter um valor aqui. E se eu dividir por RD, eu tenho o valor da dívida. Então, aqui eu tenho o valor de uma empresa não alavancada, mais o valor da dívida. E é o que a gente tem como resultado. O valor da firma B, considerando os fluxos constantes e perpétuos, o valor da empresa B pode ser dado pela divisão do fluxo de caixa da empresa sem dívidas, foi o que nós fizemos, pelo seu custo de capital R0. Da perspectiva da firma, é um custo de capital
próprio, que é aquilo que ela remunera o acionista. E, adicionado a isso, nós temos o benefício fiscal do uso de capital de terceiros, que é essa parcela que está aqui, ó. Essa parcela é chamada de benefício fiscal do capital de terceiros. Então, o valor da empresa alavancada cresce com o tamanho da dívida de acordo com a proposição 1 de Modigliani e Miller, ajustada por impostos. Então, como eu disse para vocês, se nós temos um incentivo fiscal da dedução dos juros no cálculo da base de incidência do imposto de renda, então a firma tem um benefício fiscal. Uma vez que ela tem esse benefício fiscal, de acordo com Modigliani e Miller, esse benefício agrega valor à firma. É por isso que muitas empresas operam de maneira alavancada. Elas captam recursos de terceiros. O retorno esperado do capital próprio cresce com o aumento do endividamento. Essa foi a segunda proposição de Modigliani e Miller que nós vamos discutir agora, que é o seguinte: poxa, se você tem um crescimento de valor da firma na medida em que ela se endivida, qual a consequência disso para os acionistas? A consequência é o risco aumenta, o retorno exigido sobre o capital próprio da firma vai aumentar. Vamos ver isso na forma de um exemplo. Vamos imaginar aqui, novamente, as duas empresas. Primeira empresa sem dívidas e a segunda com dívidas. E um total de ativos 10 milhões. Então, as duas empresas são comparáveis. Total de ativos das duas, 10 milhões. Ocorre que a primeira empresa não tem dívida, então, patrimônio líquido da primeira empresa, 10 milhões. A segunda empresa tem dívida. Se ela tem dívida, do lado do passivo da empresa, do balanço patrimonial dela, nós temos 5 milhões de dívidas e nós vamos ter então 5 milhões de patrimônio, de patrimônio líquido. A taxa de juros sobre dívida é de 15%. Lembrando apenas que a primeira empresa ela não é uma empresa que tenha dívidas, ela é uma empresa sem dívidas, então para ela essa informação não vai trazer não vai agregar nada. Já para a empresa com dívida, nós temos que a taxa de juros é um fator relevante e incide sobre os 5 milhões. Então ela paga para cada período de cálculo 5 milhões multiplicado por 15%, ela vai pagar de juros. O valor de mercado por ação das duas empresas, suponha que uma empresa tem valor de mercado para cada ação de 40, tá? As duas empresas têm o mesmo valor de mercado. E o número de ações da primeira empresa, então, é 10 milhões dividido por 40, que vai dar 250 mil. Já essa empresa, o patrimônio líquido dela é de 5 milhões, então o valor de mercado das ações é o mesmo, 40, então 5 milhões dividido por 40, essa aqui tem um número menor de ações entregues no mercado, né, aos acionistas. E agora vamos ver o seguinte: nós vamos avaliar vários cenários de lucro antes dos juros e do imposto de renda e vamos calcular o lucro por ação das duas empresas para os diferentes cenários. Então, imagine que o Lagir é então de 500 mil. Para a firma A, nós vamos aplicar o imposto de renda, que é de 35%, a alíquota de imposto de renda é de 35%. Então nós vamos pegar 500 mil, multiplicar por 35%
e vamos ter então de cálculo de impostos 175 mil, o que vai me dar um lucro de 500 menos 175, 325 mil, e um lucro por ação, eu vou pegar os 325 mil, vou dividir por 250 mil, que é o número de ações, e tenho um lucro por ação de 1,3. 1,3 por ação. Se o Lagir aumenta para 1 milhão, sigo o mesmo raciocínio, calculo o imposto, 350 mil, ou seja, 35% em cima de 1 milhão, calculo o nosso lucro líquido, divido pelo volume de ações e tenho 2,6 por ação. Note que se eu não tiver nenhum lucro por ação, 0. Se eu tiver um lucro aqui nesse cenário de 2.500, lucro por ação, 6,5 por ação. Vamos agora para a empresa com dívidas. Se o Lagir é 0, ela não gerou resultado operacional, ainda assim ela tem que pagar juros, 750 mil. Não tem imposto de renda, por quê? Porque ela tem o prejuízo. Pegar o Lagir e subtrair dos juros, eu vou ter um resultado negativo da empresa, menos 750 mil. Vou dividir os menos 750 mil pelo volume de ações que a empresa tem no mercado, que é de 125 mil. E então, tenho um lucro por ação de menos 6. Ou seja, em um cenário em que o Lagir é igual a 0, Lagir igual a 0, o lucro por ação da empresa não alavancada é 0 e o lucro por ação da empresa alavancada é menos 6, ou seja, deu um prejuízo de menos 6. Continuo o raciocínio. Vamos pegar aqui logo um intermediário, um cenário de 1.500 de Lagir para empresa alavancada. Calculo os juros sobre a dívida, é sempre o mesmo, 750 mil. Então, 1.500.000 menos os 750 mil, ela teve 750 mil de LAIR, a base de incidência do imposto. Vou aplicar o imposto e vou obter 262.500. 750 mil menos os 262.500, eu vou encontrar o lucro da firma. Então, 1.500.000 menos os 750 mil dá 750 mil. Aplico 35% de carga tributária sobre os 750 mil e vou obter o lucro que é de 487.500. Esse lucro de 487.500 eu vou dividir pelo total de ações, 125, e vou obter um lucro por ação de 3,9. E se eu fizer isso para o último cenário, mesmo raciocínio para o último cenário, um Lagir de 2.500, me daria os juros, né? 750 mil sempre, 2.500 menos 750 mil, eu vou obter o nosso Lagir, o nosso LAIR, aliás, nosso LAIR, que é a base de incidência do imposto de renda. No LAIR eu aplico o imposto de renda, que deu 612 mil. Então, 2.500 menos os 750 e menos os nossos pagamentos de impostos vai me dar um lucro de 1.137.500. E se eu dividir isso pelo total de ações, eu tenho um lucro por ação de 9,1. Agora vamos comparar o resultado final. Empresa alavancada, nesses cenários, o lucro por ação dela, mínimo, 0, máximo,
6,5. Vamos comparar aqui o range de variação do lucro por ação. Na empresa alavancada, aquela que é endividada, o lucro por ação vai de um prejuízo de 6 até um valor positivo de 9,1. Ou seja, num cenário favorável, o lucro por ação da empresa alavancada é maior do que o lucro por ação da empresa não alavancada. Num cenário desfavorável, o lucro por ação da empresa alavancada é bem menor, chegando no nosso exemplo a ser um prejuízo, do que a empresa alavancada. E por isso nós dizemos que essa empresa tem mais risco. E daí vem então a segunda proposição de Modigliani e Miller, que diz que na medida em que o grau de alavancagem da firma aumenta, o custo do capital próprio da firma também aumenta. Aqui nós temos a representação gráfica do resultado que nós discutimos, o lucro por ação. Essa inclinação aqui, então, seria a nossa métrica de risco. Perceba que o lucro por ação da firma alavancada pode, nos cenários analisados, de menos 6 até 9,1. E para a firma alavancada, de 0 até 6,5, que é a nossa curva azul. Então aqui a empresa não alavancada e aqui a nossa empresa alavancada. Bom, vamos trabalhar um pouquinho aqui com a expressão de Modigliani e Miller que nós vimos há pouco, que o valor da firma alavancada é o valor da firma não alavancada mais o benefício fiscal, tá? Então o que nós temos aqui é a firma alavancada. O que nós temos aqui é a firma não alavancada. E, de acordo com Modigliani e Miller, nós temos aqui o benefício fiscal, que é carga tributária multiplicada pelo volume da dívida. Ok? Carga tributária multiplicada pelo volume da dívida. Bom, se a gente chama de SB, a gente já sabe que SB é o valor do patrimônio líquido da firma alavancada, tá? Então a soma do seu passivo com patrimônio líquido vai ser dívida mais o valor do patrimônio líquido da firma alavancada. Vamos chamar de RB o retorno esperado sobre o capital próprio da firma alavancada. O que significa isso? Se a gente olhar para cá, essa firma tem um retorno esperado, que eu vou chamar, ela é a firma não alavancada, de R0. Já essa firma tem um retorno esperado associado, que é influenciado pelo risco, que nós vamos chamar de RB. Então aqui é o R0, né? O R0, é claro, coincide com o nosso RA, porque a firma é não alavancada. Então vamos só usar essa nomenclatura de R0, que é R0 porque é o da firma não alavancada. E RB é aquilo que eu espero, o retorno esperado, né, associado à firma alavancada. Lembre que eu estou falando de retorno esperado, por quê? Porque eu não sei qual é o cenário que vai se materializar aqui. Nós fizemos aqui essa análise para vários cenários de Lagir, né? Então, o retorno esperado do capital próprio da firma alavancada é o RB. Isso significa que os fluxos de caixa esperados de ativos e passivos da firma alavancada, quando igualados, vão fornecer o quê?
Olha só, isso aqui é o fluxo do dinheiro da firma alavancada, certo? Porque é o que eu pago para o acionista, SB é o valor do patrimônio líquido, RB eu já expliquei, que seria o nosso retorno esperado do capital próprio da firma alavancada. D é a dívida, RD é o custo da dívida, então o que nós temos aqui é o fluxo para o credor. Só que isso que está aqui à direita, que são os fluxos, vamos voltar um pouco. Nós tratamos desses fluxos aqui. Olha só, lucro, RD, que multiplica a dívida. Esses fluxos que nós estamos vendo aqui, inclusive, eles permitiram que a gente escrevesse que o valor da firma B era o valor da firma A multiplicado por T vezes D. Então nós encontramos esse resultado anteriormente. Se eu igualar esses dois resultados, se eu igualar os dois resultados do fluxo, esse aqui é o fluxo da firma alavancada, a gente já viu que é igual a isso aqui. É o valor da firma A multiplicado pelo custo do capital próprio de uma firma não alavancada, mais o fluxo da dívida. Na verdade, o efeito tributário sobre o fluxo da dívida. Igualando essas duas expressões, essa igualdade vem do resultado que nós encontramos aqui, ó. Eu estou multiplicando esse valor pela remuneração ao acionista da firma não alavancada e multiplicando aqui por RD, que seria o benefício, o fluxo financeiro desse benefício fiscal. Então, igualando essas duas expressões, Modigliani e Miller, então, a partir dessa relação, deduziram essa expressão aqui, ó, que dá o custo do capital próprio da firma alavancada, ou seja, RB, o nosso custo do capital próprio da firma alavancada. O custo de capital próprio da firma alavancada como função do custo do capital próprio da firma não alavancada, como função da relação dívida sobre patrimônio líquido, ou seja, da estrutura de capital da firma, e como função da carga tributária e do custo da dívida. Então, essa seria a rentabilidade esperada da firma alavancada. R0 é a rentabilidade esperada da firma não alavancada. Então, esse foi o resultado da segunda proposição de Modigliani e Miller, que coloca para a gente a questão de que, na medida em que a firma se endivida, o custo do capital próprio da firma aumenta. Bom, é importante colocar que o que a gente discutiu aqui sobre essas proposições do Modigliani e Miller funcionam num ambiente, depende da premissa, né, de que não existe custo de falência, tá? Isso não é o mundo real. Então, os credores, por conta disso,
eles não pretendem, eles não vão financiar uma firma de maneira indefinida. Então, a proposição 1 de Modigliani e Miller diz que, na medida em que a firma se endivida, o valor dela cresce indefinidamente. Por quê? Porque ali está se imaginando que o custo da dívida não vai ter nenhuma influência, porque não há custo de falência, né? Os credores estariam dispostos a financiar. E isso não é verdade. Então há um limite. É por isso que há muitos trabalhos focados na discussão sobre estrutura ótima de capital de uma firma. O ponto de partida utilizado são essas discussões apresentadas por Modigliani e Miller, mas elas são apenas pontos de partida. Tá? Elas não representam completamente aí a realidade. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que os credores, em geral, eles aumentam o custo do empréstimo para firmas que já estão muito alavancadas. Isso a gente não analisou aqui, esse efeito. E é justamente isso que faz com que haja esse espaço para se discutir se há ou não uma estrutura ótima de capital para as firmas. Bom, é isso. Espero encontrar vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço.